Olá a todos. Hoje, mais uma live, e eu prometi ontem que seria sobre a alma. Eu terei que fazer uma live curta hoje, porque eu estou com uma garganta inflamada e ela está toda vermelha. Eu fui verificar, está tudo bem com a minha saúde, não tem problema nenhum, tá? A única coisa é que eu não consigo ficar muito tempo falando, então eu não sei se durante a transmissão eu vou ter algum problema, então eu prefiro fazer uma live mais curta, ok? Bom, vamos para o assunto. A alma. A gente tem umas ideias do que seria a alma. Mas é necessário que a gente faça uma divisão. Existe uma coisa que espiritualmente é acordado. Aquilo que foi criado não é Deus. É uma manifestação dele. E se foi criado, será mudado, destruído, transformado. E aquilo que é verdadeiro é eterno. Nunca foi criado, nunca será destruído. Isso é a alma, isso é a essência, isso é Deus. Quando a gente pensa em alma ou espírito, a gente fica se lembrando de filmes que a gente assistiu e de pessoas que morreram, por exemplo, e ficam passeando por aí. Eu estou brincando com isso porque não é onde eu estou querendo colocar meu foco, ok? Eu estou querendo colocar meu foco na realidade. Não dizendo que isso aí não acontece, mas lembra-se que o que eu chamo de realidade é aquilo que é eterno, aquilo que não muda. E aquilo que foi criado muda. Então imagine só, esse corpo muda? Claro. Ele tem quanto? No Gênesis fala em 120 anos. Que enquanto durar esse corpo, enquanto esse corpo estiver funcional, estará nele o sopro de Deus, estará nele a vida. Mas o corpo, ele tem um prazo de validade. E muita gente fala daquele segundo corpo, que seria o corpo ectoplasmático, na linguagem desse pessoal. Um corpo de energia sutil, de uma energia dual. Essa segunda forma de vida não é a alma, mas é tratada como se fosse. Ela é um corpo de energia, que alguns chamam de corpo astral. Ela também tem um prazo de validade. Ela também faz parte de uma energia que foi criada e transformada, como tudo que existe na vida, criado nessa criação. E a gente, quando está vivendo nesse mundo, a gente fica perdido no meio de tudo isso, sem entender direito a divisão, como é que é feito, o que realmente é a verdade. E não é que existe a verdade e a mentira, existe a verdade e a ilusão. O que é a ilusão? Tudo aquilo que muda. Por quê? Porque hoje você acredita que aquilo lá vai ser para sempre. Você trata aquilo que é efêmero, você trata aquilo que é efêmero, você trata aquilo que é mutável, como se fosse eterno. E você fica nesse mundo procurando preservar coisas que você não vai ter poder sobre elas, não tem controle sobre elas, porque a natureza é que controla. E aí você fala assim, por que eu nasci nesse mundo para morrer? E tem muita gente que pensa que é isso, né? Que você vai viver nesse mundo para um dia deixar de viver nesse mundo. Isso vai acontecer com o teu corpo físico. Mas lembre-se de uma coisa, Deus criou esse corpo para você.
E se é uma criação dele, é perfeito. Lembra-se que eu falei ontem sobre perspectiva? Somos nós que temos que aprender algo para ter uma perspectiva sobre a vida. E é sempre importante que a gente aprenda a perspectiva de um mestre. E qual é a perspectiva de um mestre? É aquela relatada nas Escrituras. Que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Imutável, eterno. Amor puro, paz. Lembre-se que as dicas das Escrituras foram: Deus criou o homem do barro. Quando ele quer dizer criou o homem do barro, ele quis dizer criou o homem dos elementos ordinários, criou o homem dos elementos desse mundo. Ele chamou isso de barro. E para que esse barro, existem até histórias sobre estátuas que adquirem vida. Histórias que eu digo é ficção. Lendas. Mas a realidade é que você e eu somos compostos fisicamente dos elementos mutáveis desse mundo. Dos elementos normais. Lembra-se dos elementos? A gente ainda vai ter uma aula sobre isso. E dentro desse corpo, para que ele pudesse existir, foi criado uma individualidade provisória. O que é uma individualidade provisória? Deus soprou de si mesmo. Ele colocou, é uma linguagem, né? Você vai entender associando depois. Ele colocou a vida dentro desse corpo. Aqui foi chamado de alma. Ele colocou a alma vivente, ou seja, ele colocou dentro desse corpo uma parte de sua essência, por isso alma, uma parte de sua essência, numa ilusão de que está separado dele, colocou isso aí, para que este corpo pudesse viver, existir nesse mundo. Cada criatura que ele fez, os animais todos, os bichos todos, ele fez a mesma coisa. Colocou um corpo feito de barro e soprou sobre cada um deles o Espírito Santo, a alma. E esse Espírito, ele não fica sempre no homem. Ele não vai ficar sempre nos animais. Ele vai ficar o tempo em que esse corpo existe. Todos têm um ciclo de vida. Qual a diferença entre a alma humana? Pode ser uma polêmica, hein? Qual a diferença entre a alma humana e a alma de um pet, um cachorrinho? Nenhuma. No sentido de olhar para a alma como onipresença, como vida. A diferença é que a capacidade física de um animal normal, de um pet, a capacidade física de um leão, de um tigre, de um urso, de uma onça, é relativa. Porque esse bicho, né? Nós somos bichos, tá? Porque esses bichos, eles têm uma capacidade de raciocínio, de entender as coisas, por causa do seu cérebro.
O corpo humano é o que tem, vamos dizer desse jeito, uma linguagem bem didática. O corpo humano é aquele que tem um cérebro melhor evoluído, melhor adaptado a entender esse universo, esse mundo. Eu estou falando bem simples, tá, gente? E este corpo humano, por ter o cérebro diferente dos outros bichos, ele consegue raciocinar coisas que os animais não fazem. E mesmo assim, alguns animais têm uma capacidade fantástica, a gente sabe disso, de resolver problemas, por exemplo. Mas eu estou falando do ser humano. O ser humano foi considerado a coroa da criação. E ele não é a coroa da criação porque ele tem domínio sobre os outros animais. Poder de criar armas e dominar com isso os outros animais. Não. Ele é considerado a coroa da criação. Porque dentre todas as espécies criadas, ele é o único que pode conhecer Deus. Ele é o único que pode colocar o seu raciocínio e começar a descobrir que este universo inteiro tem uma rede fantástica, com uma sincronicidade perfeita, com leis, que esse universo possui leis. Lembra da lei de causa e efeito? Que esse universo possui leis. E essas leis regem cada movimento de suas espécies. Lembra-se daquela, o bater das asas de uma borboleta em determinado local provoca um tsunami num outro local. Lembra? Tem uma história, eu não estou lembrado direito como que é toda ela, mas algo mais ou menos assim. Porque é a conclusão que as pessoas estudando chegam. De que esse universo é uma coisa só. Existe um livro escrito, A Grande Cadeia do Ser. E todas essas capacidade humana de raciocínio sobre a natureza, sobre a criação, sobre este mundo, esta natureza toda, faz com que o ser humano descubra cientificamente, que existe quem comanda tudo no universo é uma energia. E eles dizem, não existe Deus. O que existe é uma energia comandando tudo no universo. Cientificamente falando. E essa energia está em todos os lugares. É onipresente e onipotente. Eles só não aceitam muito, brigam um pouquinho na onisciente. Aí começa uma polêmica. E a religião acredita que por trás de tudo, quem toma conta de tudo, quem coordena tudo, quem mantém tudo numa causa e efeito perfeita, é Deus. E dizem assim, Deus tem uma forma. E aí começa a polêmica. Deus tem uma forma humana, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, então se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, ele tem a forma humana. Claro, nós achamos que nós somos o corpo, né? Agora vamos começar. Todo mestre falando-se de Jesus agora. Ele disse que Deus era onipresente, onisciente, onipotente. Ele não discordou da ciência, embora a ciência naquela época nem sabia disso. Há 2000 anos atrás ele disse
existe um poder onipresente, onisciente, onipotente, que criou esse universo inteiro. Está dentro de todas as formas, porque é onipresente, é onipotente e é onisciente. Todo esse universo é comandado por esse poder. Esse poder, ele não chamou de energia, ele chamou de luz. Para mim não tem diferença nenhuma. Uma luz onipresente, onisciente, onipotente é energia. Só que energia, no nosso raciocínio, não pensa, entende? É comandada, mas isso não é energia de Deus. O que é comandada é a energia elétrica, o que é comandada é a energia sutil, a energia criada, que permeia as formas. A gente ainda vai ver sobre isso. Mas os mestres, no caso de Jesus, ele disse: Deus é luz e mora dentro deste corpo. Bom, se ele disse que Deus é luz e mora dentro desse corpo, que é ele que toma conta de tudo, e que nós precisamos conhecer Deus em nós mesmos, aquela parte deste corpo que recebeu o sopro e que é o sopro e que faz a respiração acontecer e que faz a digestão acontecer e que faz esse corpo funcionar, que coordena tudo. Essa luz, essa alma é que é Deus. E nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus, na característica de Deus, que é eterno, que é luz. Nós fomos feitos à imagem e semelhança nesse sentido. Não é fisicamente. Não é que Deus tem essa forma física, não. Porque nós não temos essa forma física. O veículo, a criatura que Deus fez nesse mundo, foi criado, criatura, que dura 100 anos, este corpo não é Deus. O que está dentro dele, sim. Dentro dele está a alma. Dentro dele está a luz. Está o Espírito Santo. Deus é Espírito. E essa parte dentro deste corpo é que é a imagem e semelhança de Deus. Essa parte que foi soprada, essa parte que foi colocada, que somos nós, a vida eterna. Essa parte de nós que utiliza os sentidos, utiliza os olhos, utiliza os ouvidos, utiliza este corpo, utiliza este cérebro para entender. Essa parte não fala português. Essa parte não faz academia. Essa parte fala português usando o corpo. Vai para a academia usando o corpo. Isso é a alma. A vida usando um corpo provisório, a vida eterna estando dentro de um corpo provisório. E fazendo as atividades, indo para a praia, trabalhando, a jornada de nossa vida. Conhecer isso é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da nossa vida. Porque nos foi dado o livre-arbítrio. E o propósito da nossa vida é o que eu faço neste mundo, no tempo que eu estou aqui. Eu posso não meditar? Eu posso não conhecer minha alma?
Eu posso não conhecer o que existe dentro de mim? Eu posso simplesmente continuar sendo o engenheiro, o médico, o artista. Entende isso? Eu posso não querer ser um ser que conheça a alma, que se torne um com a alma. Eu posso fazer essa escolha? Sim, esse é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é tomada de decisões. Essa não é uma tomada de decisão, se eu escolho isso, escolho aquilo. Não. É voltar ou não para casa. Entende? Você tem, e você é o único, o ser humano, o corpo humano é o único que pode entender. E por entender, pode se conhecer. E por se conhecer, pode voltar a ser o que é. O que você acha que você era enquanto feto? Você não era o corpo ainda. Seu corpo estava sendo formado. Mas você estava lá. Você é a vida. E por que conhecer a vida? Quando você se senta para meditar, você vai... Eu vou falar da meditação focada, tá? Você vai, senta num lugar tranquilo, onde não seja interrompido por nada. E aí, nesse lugar, você olha para dentro. Você fecha esses olhos físicos. E vai aprender. Esse é um outro passo, tá? Aí é meditação. Você vai aprender a usar os olhos, uma visão, para ver o Espírito. Para ver a luz. Para ver a alma. Eu vou falar só do sentido da visão. Agora. E aí você fecha os seus olhos, vai para dentro de você e entra em contato com o quê? Com esse corpo, com os seus pensamentos, com a sua identidade, com a estrutura que formou o Lael? Não. Cara, vida dentro, o movimento da vida dentro, a luz dentro. E aí, nesse lugar, nesse escuro desse corpo, escuro, é o único lugar onde o escuro é bom, né? Aí nesse lugar, a única coisa que existe não são os seus pensamentos. Seus pensamentos estão no teu cérebro. A única coisa que existe aí é a vida acontecendo. A luz em seu brilho. E aí você começa a existir pelo tempo da meditação, sendo o que você é. E o que você está vendo dentro de você é o Espírito, é a luz, é o sopro. Este é a imagem e semelhança de Deus. E por que houve uma divisão, Deus e a alma? Não houve uma divisão, existe uma ilusão de divisão. Imagina assim, o oxigênio, o ar. Aí você pega uma garrafa, sem tampa. O ar passa, entra dentro dessa garrafa. E quando ele entra dentro dessa garrafa, seria como se Deus soprasse nessa garrafa de si mesmo, o Espírito, o sopro dele. E dentro dessa garrafa existe o mesmo ar, a mesma propriedade do que está fora da garrafa. Isso é uma parábola, tá? É uma metáfora.
A luz que está dentro desse corpo é a mesma luz que está no universo inteiro, onipresente, onisciente e onipotente. E a forma com que você vai enxergar Deus, a maneira com que você vai entrar em contato com esse poder criador, é dentro desse corpo. É aí na câmara do coração, durante a meditação, é que você vai olhar para dentro de si mesmo e ver essa luz. Isso é o primeiro passo. Por quê? Porque em você tem que... A gente ainda vai falar muito sobre isso. Eu vou mais para a parte técnica. Você tem que ter, para ter uma meditação profunda, você tem que ter uma capacidade de abstração. O que é capacidade de abstração? É ir além da mente. Porque mente, ela é uma energia que circula neste corpo. É uma energia. Cérebro é uma parte física, orgânica aqui, física, onde estão todos os arquivos das coisas que vocês aprenderam, a sua capacidade de raciocínio e o computador de bordo, que toma conta desse corpo. Esse é o cérebro. Não é o que você é. Você é a vida que faz tudo isso existir nesse mundo. Como um ser humano, um ser divino. Corpo e alma. E vivendo nesse mundo, a experiência interna de se conhecer vai tomando um significado. Vai tendo um outro valor, vai adquirindo um valor que antes não tinha, porque você não sabia. E aí você descobre, opa, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Jesus disse, ser um com Ele, assim como eu sou, que vocês possam ser um com Ele. Essa é a missão dele. Fazer com que os seres humanos voltem para casa. Recebam o batismo do Espírito Santo. Nasçam de novo. E quando você tem contato, quando você conhece o Espírito, quando você conhece essa luz, a importância, o significado disso, o valor disso, tem que nascer. Lembra-se da parábola do semeador? A parábola do semeador é bem assim. A semente é espalhada. A semente é a mesma árvore. Quando você recebe a semente, você recebe uma semente, a árvore está contida nessa semente, que é a experiência advinda da semente. O resultado advindo da semente. É uma metáfora aqui. Os frutos nascem da árvore. Os frutos vão nascer dessa árvore, que ao mesmo tempo é a semente. É o princípio, meio e fim. A experiência é semente, árvore, frutos. Princípio, meio e fim. Caminho, a verdade e a vida. Esse processo tem que acontecer dentro. E o processo é de entrega. O processo é de autoconhecimento e entrega. E é essa sede, essa busca, esse querer voltar para casa, que vai nortear a sua experiência interna.
Na, na meditação, existe uma experiência que é você saber o que fazer e encontrar o que fazer. Visão interna. A segunda, concentração. Lembra-se que eu disse, acho que no primeiro, o segundo dia de live, que você só se concentra naquilo que te interessa? Quando o ser humano ouve a palavra concentrar-se, ele fala, isso não é comigo não, minha cabeça não para. Lógico que não. E não vai parar nunca. Ah, mas quer dizer então que não existe concentração? Claro que existe. Concentrar-se significa você ouvir a voz de uma pessoa conversando com você, apesar de um caminhão estar ligado do lado. Você vai continuar concentrado no que a pessoa está te dizendo. Por quê? O interesse em ouvir o que a pessoa está te dizendo é maior do que o interesse em ouvir o caminhão. Se você começar a colocar foco no caminhão, esse caminhão não para, entendeu? Esse caminhão não desliga aí o motor dele, eu não consigo escutar direito o que a pessoa está falando, significa que você escolheu o seu foco. Você escolheu. Você está decidindo onde você... Desculpa, é por causa da garganta. Você decidiu por uma questão de prioridade, por uma questão de importância, do que vale para você, está valendo muito mais reclamar do caminhão do que ouvir a voz da pessoa que está conversando com você. Mas se existe o raciocínio, você vai entender que o caminhão vai continuar funcionando ali durante um período. Apesar de, você vai ter que se concentrar no que a pessoa está te falando. E quando você se interessa, aí é que está o segredo. Quando você se interessa, quando é importante para você, significa muito para você ouvir o que a pessoa está te falando, o valor do que a pessoa está te falando supera o valor do motor do caminhão. A concentração, gente, é natural. Não existe concentração onde não há preferência. Se você prefere escutar o caminhão, você não vai ouvir o que a pessoa está falando. O caminhão tem mais importância para você do que o que a pessoa está falando. Ah, mas a pessoa está falando é mais importante do caminhão. Não é. Porque você está dando foco no caminhão. Apesar do que a pessoa está falando, da pessoa estar falando. Então, dar importância às coisas, valorizar as coisas, priorizar as coisas, não é uma questão de consciência, é uma questão de entendimento. Você precisa dar valor ao que a pessoa está falando mais do que o barulho do caminhão. E para isso, você tem que priorizar as coisas. E priorizar as coisas só vai acontecer com entendimento. E nessa vida a gente precisa ter entendimento para tudo, para trabalhar, para ter sucesso, para ter relacionamento e para meditar. Sabe, vou dar um exemplo. Você conhece uma pessoa. Essa pessoa chega para você e fala assim: tá vendo esse papel aqui? É o resultado de um DNA. Você fala, isso está de DNA? É, do DNA seu. Aí você fala, peraí, tem uma coisa errada, eu nunca fiz DNA. Eu fiz. Eu tirei um fio de cabelo, sei lá. Aí, por que você fez isso? Porque uma pessoa chegou para mim e disse, eu sou o pai dela. Aí você chega e fala, não, meu pai é fulano de tal. Eu falo, não de acordo com o DNA. Como aquela pessoa chegou com o DNA, fez exame, tudo, o resultado e provou que ele é o seu pai, eu queria que você o conhecesse. Ah, mas eu não quero, eu já tenho pai. Lembra-se, está cheio de filmes, está cheio de literatura sobre isso. Por quê? Aquilo que é mais importante para você. Entendeu?
Você aprendeu a dar significado para essa pessoa que te criou e tratá-lo como pai. E mesmo que alguém chegue com resultado de DNA dizendo que teu pai é outro, não tem valor nenhum. Não tem significado nenhum. O que tem significado, o que tem valor, é aquele que criou você, que é seu pai. Entende isso? Mas não é seu pai de fato. É um pai de criação. Aí você fica com a pulga atrás da orelha. O que significa pulga atrás da orelha? Significa o seguinte: é como está cada ser humano andando nesse mundo. Nós estamos andando nesse mundo, nos comportando da forma que sempre nos comportamos. E o mestre chega, Jesus chega e fala: opa, teu pai e o meu são o mesmo. Ele criou a mim, criou a você. E ele está dentro de você, porque ele é seu pai. Aí você fala: não acredito nisso. Meu pai e minha mãe, esse mundo é que é a realidade. E é assim que vivemos nesse planeta. Com a alma dentro. Com o que verdadeiramente somos, a luz, o espírito. Provado pelo DNA. E a gente fala: não. E aí um dia você chega e fala assim: tá bom, vai. Só por curiosidade ou por uma questão de respeito, vamos mais pela questão de respeito, me apresenta esse que diz que é meu pai, meu verdadeiro pai. E aí você vai para o encontro, você, seu amigo e aquele que diz que é teu pai. Entende isso, gente? É mais ou menos isso que acontece dentro da gente. É isso que acontece com meditação, é isso que acontece com Deus. Deus nos criou, mas Ele não é nosso pai, que nos criou fisicamente. O pai que criou fisicamente é nosso pai físico, nossa mãe física. Nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas todas que a gente convive. Essa é a nossa realidade. Isso é o que pensamos que é a verdade. E aí chega Jesus, chega o mestre e diz: opa, sabe que todo o sofrimento, toda a confusão é porque não conhecemos a Deus, não sabemos de onde viemos verdadeiramente. E aí, esse seu amigo leva você na presença daquele que é seu pai, o verdadeiro, e te apresenta para ele. E você vai conhecer seu pai verdadeiro. Sabe o que acontece quando você conhece seu pai verdadeiro? Nada. Mas peraí, ele não é seu pai verdadeiro? É. Mas você ainda continua acreditando que seu pai verdadeiro é José. Não José da Bíblia, José é seu pai. Maria, sua mãe. Seus irmãos, Pedro, o Hamilton, a Vera, é isso. Esse é seu mundo. Isso é o que você acredita. Só que você fica com a pulga atrás da orelha e pega o DNA e fica... Sabe, DNA são as escrituras, as palavras. E fica lendo e fala: pô, peraí. Eu posso conviver com os dois? Aí seu pai verdadeiro chega para você e fala assim: eu não vim aqui para te tirar você da sua família. Eu vim aqui para que você conheça a sua origem. Gente, isso é só uma metáfora, tá? Mas é algo parecido. Por quê? Quando você vai meditar, é Jesus que disse para você que você é luz. Mas você ainda está duvidando, você não está acreditando.
E aí começa todo aquele processo para você entender o que ele quis dizer com esse é seu pai. E que você precisa assumir seu lugar de filho. Não ignorar o mundo físico. Mas, gente, aquilo que Jesus amou, eu uso Jesus, você sabe por quê? Aquilo que Jesus amou, aquilo que foi a entrega, a vida, a dedicação e a morte de Jesus, foi porque ele queria ajudar aquelas pessoas que queriam conhecer a Deus, verdadeiramente, que tinham sede. Então ele deu o batismo para elas. Ele deu a iniciação, o início, o nascimento para a luz. Ensinou essas pessoas a olhar para dentro de si mesmo. Soprou sobre elas o Espírito Santo. E disse: agora vocês nasceram do Espírito. E esse processo de o que significa, quem é você, o que é você, como que funciona. Aí começa todo aquele raciocínio, né? Quer dizer então que quando eu morro, um exemplo, eu achava antes que era assim, meu corpo está morrendo e a luz está me deixando. Meu espírito está indo embora. É assim que a gente raciocinar. E aí de repente inverte. Você fala, mas peraí, então eu sou o espírito. E o corpo, quando morrer, quando perder as funções dele, é que voltam os elementos naturais, não eu. Eu sou eterno. Entende isso? E aquilo que você é, aquilo que você pertence, aquilo que é a mesma coisa, aquilo que é um, aquilo que é a essência, está dentro de você, para você experimentar, para você ser. Dentro de você tem essa parte, que é a vida, que é a sua verdadeira forma. Você está dentro deste corpo por um período, para viver esta vida como ser humano. E é bom que você viva essa vida como ser humano realizado. Claro, com clareza, para que você confie, para que você sinta que existe um poder superior e que a vida é o sopro dele, que a vida é esse poder superior. Existe um estágio na meditação que é além da concentração. Concentração é chamada de dharana no yoga, na meditação. E existe um estado que é acima de dharana, é mais profundo que dharana. Para isso você tem que abstrair. Para isso você tem que estar dando tanta importância, tanto valor para o que você está vendo, porque significa isso que você tem contato, que você passa a ter uma experiência chamada no yoga de samadhi. Quando pelo tempo que acontecer, você vai ser um. Você vai ser essa luz no tempo que acontecer, porque você vai abstrair. Por aquele tempo, aquele período, você vai ser o que você verdadeiramente é. O que vê através dos olhos, sem o corpo, porque você vai estar de olhos fechados e se concentrando apenas na essência. Isso é meditação. Daí você sabe que o dia que terminar a criatura, você não vai acabar.
Você nunca acabou. Você nunca foi criado. Nem nunca vai ser transformado. Você é sempre o mesmo. Imutável, eterno, luz, onipresença. E a alma é isso. A alma é tornada individual como ilusão, como ar fora e dentro da garrafa. A alma é essa energia. Qual a diferença entre alma e Deus? Nenhuma. Nenhuma. O que existe são funções. Peraí, como funções? A energia como um todo toma conta de tudo. A energia como alma humana, toma conta desta forma. E essa forma, ou melhor, a energia dentro dessa forma e a energia que toma conta de tudo é a mesma, com funções diferentes. Deus é Deus. Ele criou, mantém, sustenta o universo inteiro, transforma o universo inteiro. E quando ele quiser desfazer toda a criação dele, ele ainda vai estar aí. E você, enquanto criatura, vai ser desfeita. Mas você, enquanto alma, é eterno. A alma é a consciência humana. É a luz, e essa luz é a consciência. A consciência, ou seja, o observador, aquilo que existe, a existência nesse corpo, como ela está utilizando esse corpo por 100 anos, ela vai ter a experiência desse corpo. Ela vai ter a experiência que você está tendo. Então você eterno, você luz, você alma, tendo uma experiência humana, tendo uma experiência física. E você só vai ter essa experiência física se você decidir experimentar só a experiência física, o que já é muito, ou ter a experiência que os santos tiveram, ou ter a experiência que os iluminados tiveram, ou ter a experiência oferecida por Jesus, por exemplo. Você pode viver nessa terra como um paraíso, sendo filho de Deus, ou você pode viver nesta terra como homem, vivendo entre homens simplesmente. Você tem o livre-arbítrio. Alma, conhecer a alma, saber o que ela é, como funciona, estar nesse corpo, é uma coisa que eu amo fazer. E é isso que eu quero te ajudar. No resto, eu vou te auxiliar, como comportamento, né? Como eu falei, Master Trainer, Practitioner, Academia de Líderes e tal. Então eu posso te ajudar nesse sentido de comportamento, mas o que realmente eu quero te ajudar, que realmente vale a pena, é que antes de qualquer coisa, conhece-te a ti mesmo. É muito diferente, gente, é muito diferente. Uma pessoa que conhece a Deus de uma pessoa que não conhece a Deus. De uma pessoa que vê Deus e uma pessoa que tem fé. De uma pessoa que foi iniciada e de uma pessoa que não foi iniciada no Espírito Santo.
diferente de símbolo de iniciação. A pessoa que foi aberta os sentidos internos para ver, para entrar em contato, para ouvir, para sentir, para beber da água da vida. Porque a existência dessa pessoa é diferente. A visão que essa pessoa tem dessa existência física é diferente. O amor é diferente. A beleza é diferente. Amanhã a gente vai continuar, ok? Não é numa live só que a gente vai fechar, falar sobre a alma. Amanhã a gente continua. Eu estou querendo me poupar um pouco. Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo que eu consegui fazer essa live. E voltaremos amanhã, ok? Vou poupar um pouco. Voltaremos amanhã. 6h33 para a nossa próxima live. Gente, aproveite. Aproveite o máximo que vocês puderem para entender, para valorizar, dar significado ao que será uma possibilidade para você, ao que é uma possibilidade para você. O que pode resolver muitos dos problemas que você tem. Foi dito que mais de 50% do sofrimento humano é porque você acredita que você é uma coisa que você não é. E os 50% dos seus sofrimentos acabam quando você descobre o que você é. Entende? O que você é não tem valor, no sentido que não dá para colocar valor aí. Vale mais do que tudo que você tem de raciocínio como vale, não tem comparação. Ah, vale mais que os diamantes, vale mais que isso. Gente, não tem comparação, não tem como falar vale isso, não tem. E é o que você é. Por isso que tua autoestima tem que mudar. Porque você precisa descobrir que você não tem valor no sentido de comparativo. Você vale mais que tudo, em essência. O que você é? Você é o Filho de Deus. E você precisa conhecer e se tornar um. Ok? Até amanhã, gente. Graça e paz.